Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Bcrypto, o ABcash. Hoje, episódio número 10, estou aqui com dois grandes especialistas para falar de um tema que eu amo e que eu tenho aprendido muito. Meu nome é Bernardo Surur, eu sou CEO aqui da Bcrypto e hoje vamos falar sobre diversidade e sustentabilidade na criptoeconomia, mais específico aqui no Brasil. Comigo, aqui está o Leonardo Oliveira, que é Head de Cultura e Pessoas da Novadax, também conselheiro administrativo pela Novadax aqui na Bcrypto, e coordenador do Comitê de Sustentabilidade e Diversidade aqui da Bcrypto. Léo, muito bem-vindo e obrigado pelo bate-papo de hoje. Obrigado pelo convite. Opa. João Valente. Tudo bem, João Valente? O João Valente é o nosso outro coordenador do Comitê de Sustentabilidade e Diversidade aqui da Bcrypto e também diretor de ativos digitais da Ambipar. Exato. João Valente, muito obrigado por estar aqui conosco. Imagina, nós que agradecemos, é sempre uma honra. Muito bom, muito bom. Então vamos começar conversando, né? Vamos falar sobre esse tema, né? Porque hoje a gente tem um cenário que quando a gente fala sobre diversidade e sustentabilidade, né? A gente vai sempre para um dos dois, toca em duas grandes feridas, né? E a gente sempre tem essa questão de como abordar o tema, como ajudar a resolver, né, esses problemas. E aqui na Bcrypto a gente decidiu, né, devido a tantos pedidos, né, nossos associados, a começarmos a estudar também, a posicionarmos sobre o tema, e vocês dois, Léo e João, têm ajudado aqui a construir esse maravilhoso encontro, esse maravilhoso bate-papo interno aqui dos associados. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho mais da visão, né, sobre o comitê, necessidade, como é que surgiu, quais são os planos, como é que vocês querem... Maneiro, Vai lá. Aqui nós estamos com um papo de amigos, né? Então fica muito leve. E você trouxe uma palavra bem interessante, o Bernardo, que não precisa ser um sofrimento, sabe? Falar de sustentabilidade, falar de diversidade, eu acredito que não precisa ser um problema. Ele pode ser natural. Ele pode fazer parte da nossa vida como toda a evolução que aconteceu desde os anos 80, 90, 2000, da tecnologia, né? Como acontece com os criptoativos, por exemplo. Hoje está muito mais disseminado do que há 5 anos atrás. Dúvida, né? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Hoje a gente vive uma questão muito, por exemplo, quando a gente fala do planeta, o planeta vai morrer, né? A gente tem vários outros estudos que demonstram a emissão de carbono, né? Então são temas sensíveis à sociedade, né? E a gente precisa, quanto sociedade, olhar realmente, né? Provocar essas discussões, provocar a criação de políticas, né? A criação de conversa, de diálogo. A gente precisa caminhar para uma evolução, né? E é um problema sério, é um problema gritante, mas não precisa sofrer com isso. A partir do momento que ele faz parte do nosso dia a dia, como as movimentações com cartão de crédito, por exemplo, como as movimentações com Pix agora, que é super natural, né? A sustentabilidade, a diversidade, os desafios que nós temos para poder regenerar o nosso planeta, ele pode fazer parte do nosso dia a dia e não precisa de sofrimento. A gente repara que é natural. Natural. É natural, toda movimentação de trazer algo novo pode ter uma resistência logo no início. Sim. E um dos principais pontos e o que levou a gente a ter a decidir que tipo de abordagem a gente ia ter na fundação do comitê, era justamente de que tanto temas de diversidade quanto de sustentabilidade, eles já entram com vários problemas que você precisa saber conciliar, porque as pessoas já têm opiniões, já têm preconceitos, e isso não falando no sentido pejorativo, né? Pejorativo, mas as pessoas elas já têm muitas informações que elas acreditam que já está completo. Né? O que a gente repara ao abordar esse tema, a gente tem que ter muito mais uma posição de aprendizagem, uma posição de reconciliação e não de imposição.
né? A gente viu que a maior parte das revoluções, a maior parte das novidades, a maior parte das inovações que a gente vê, vai ter sim uma resistência no início, mas se a gente coloca, como o João está falando, parte do dia a dia, se a gente estimula a pessoa a realmente compreender quais são os benefícios que a sociedade como um todo pode ter ao tocar nesses pontos, ao realmente estar aberto a essas informações e evitar não cair nos vieses, que todo mundo acaba caindo em vieses e isso é natural do ser humano. Mas quando você se atenta a isso, a partir do momento que você começa a se atentar e começa a abrir, a espalhar um pouquinho mais, a entender que a sua bolha não é a via de regra da sociedade, fica bem mais simples. Então, acho que esse é um dos principais pontos que o comitê percebeu que precisava ter logo de início. Uhum. E a gente observa, pelo menos é o que eu já tenho de dado informação, né? Que você falou muito de bolhas, né? Falou muito dessa questão. Hoje, a gente vive em termos econômicos, uma grande concentração de mercado, né? Não só no mercado de cripto, né? Vamos dizer, da economia, né? A grande população no Brasil, existe uma grande população economicamente vulnerável, né? O PNAD, por exemplo, mostrou que, se eu não me engano, se eu não estiver errado, mais ou menos 80% da população recebe até R$4.000, né, por mês. Apenas 20% recebe mais que isso. Recentemente, eu também vi uma estatística provocada pelo próprio PNAD, que mostra que para fazer parte do 1% mais rico de São Paulo, você precisa ganhar pelo menos R$16.000 por mês. Caramba! Isso já fazendo isso, você já faz parte, vamos dizer assim, de 1% mais rico. Então, a gente tem uma questão também que é de uma concentração econômica, né? É muito que a gente discute também na criptoeconomia, como deixar essa economia mais acessível, né? Como é que a gente consegue democratizar mais? A gente, por exemplo, fala do mercado de capitais hoje brasileiro, mas o mercado de capitais hoje, segundo estatísticas publicadas ali pela B3, a gente está falando de um mercado concentrado em 3% da população brasileira, né? Inclusive, tem estudos até de outras associações como a Ambima, que é uma excelente associação voltada ao mercado de capitais, que demonstra esse baixo número, né? Eu acho que quando a gente faz um recorte ainda, né, da criptoeconomia, que assim, hoje já é 6% da população, acho que esse é um ponto interessante, já em termos de número de pessoas, é o dobro, né, do mercado de capitais, mas mesmo assim, quando a gente faz o recorte do que ocorre na criptoeconomia, né, o perfil, né, a gente se assemelha muito a mercados tradicionais. A persona continua a mesma. E aí o que a gente tem é uma grande concentração, por exemplo, masculina, né, isso dados da Receita Federal, dos últimos, né, que mostrava ali que, numa média histórica, ficava mais ou menos, participação feminina no mercado ficava mais ou menos, em termos de usuários, né, quem compra, quem vende, né, quem ficava ali mais ou menos em 15% do público feminino e 85% do público masculino. Então, a gente termina caindo, como você disse, né, nessas bolhas, né? E como a gente tratar essas bolhas aqui dentro e ter essas discussões, né, Léo? Acho que esse é um dos grandes focos do comitê, né? Um dos principais focos que a gente tem é realmente a gente ter um recorte mais fidedigno da sociedade, né, dentro da associação e, eventualmente, dentro das empresas dos nossos associados também. Então, o principal objetivo é a gente ter essa construção, porque não dá mais para a gente ter... É muito simples, é muito cômodo eu falar, não consegui encontrar pessoas que pudessem participar. Eu não consegui... Na minha empresa não tem porque eu não achei candidatos para isso, não achei pessoas que estivessem interessadas. Mas a gente sabe que a empresa ela tem uma responsabilidade social de, na ausência de, ela participar na construção no médio e longo prazo. Talvez, eventualmente, no curto prazo, ok. Mas ficar realmente bater nessa mesma tecla de que não dá, não tem, não posso e tudo mais... Não resolve o problema. Não resolve o problema. E aí, tem um livro muito interessante, que eu até recomendo, não estou ganhando nada em relação a isso, mas é um livro que eu gostei muito, chamado Inclusifique.
ele demonstra muito os retornos positivos que você tem, principalmente do ponto de vista competitivo e do ponto de vista de inovação, de empresas que fazem um recorte mais fiel no seu quadro de funcionários, de empresas que têm um recorte mais fiel da sociedade onde ela está fazendo parte. Então, são pessoas, conforme você vai crescendo o número de pessoas de uma forma mais mista, de uma forma mais diversa, a inovação ela ocorre de uma forma bem mais produtiva. E aí, no médio e longo prazo, a empresa tem uma demonstração de que a empresa consegue se manter por mais tempo e se manter relevante. Ela não corre tanto risco de cair na mesmice ou, enfim, ficar travado nesse ponto. Pode fazer sentido por conta de opiniões serem diferentes, de mercados diferentes. Exato. Então, você acaba customizando e atendendo mais uma parcela de mercado. Pode fazer um bom sentido cientificamente. Até trazendo esse ponto, né? A gente observa hoje uma necessidade, né? A gente está começando a discutir, a conversar com todos os associados quais são os trabalhos que a gente desenvolver, né? Como é que a gente vai se desenvolver em relação a isso. Essas duas pontos são muito importantes, né? Eu acho que um ponto que aí nos chama a atenção, que assim, quais são as ações hoje, por exemplo, que o comitê já tem desenhado, né, para poder começar ali a tratar esses dois temas muito importantes? E quais são os produtos, né, que vão sair desses? Eu acho que é importante se vocês pudessem dar para mostrar realmente quais ações, de fato, né, estão sendo tomadas, quais ações que estão sendo discutidas. Isso é bem legal. Primeiro é uma proposta, né? Quando a gente desenhou o Comitê de Sustentabilidade e Diversidade, a gente quis trazer uma proposta e deixar isso vivo, né? Então, vai depender muito de todos os participantes do comitê direcionar o que vale a pena a gente discutir, né? Obviamente, a gente não sabe tudo de todos os temas, mas a gente se propõe a saber o telefone de quem sabe, né? e trazer isso para uma discussão, né? Então, algumas coisas bem interessantes como pacificar conceitos de sustentabilidade e diversidade, né? Seria talvez pretensão a gente querer criar um manual, mas não é um manual da forma prática de imposta, né? Não, é isso aqui que você tem que fazer para poder... Não, mas discutir e ter temas pacíficos sobre o que é a sustentabilidade, quais são as práticas da sustentabilidade. A sustentabilidade é um mundo. A diversidade é um outro mundo gigantesco. Então, precisa mesmo fatiar, precisa fazer os recortes para poder tratar assuntos e desafios e dores, né, específicas. Então, uma das propostas é essa, né? E aí a gente investe em aculturamento sobre os pontos, trazer aí a base científica, trazer base robusta, né, conhecimento para poder engajar todo mundo e deixar isso vivo. Então, assim, basicamente tem esses pontos, um local seguro para a gente poder conversar sobre isso também é uma das iniciativas. Né? É uma das iniciativas boas, né, Léo? A gente viu que fazia sentido talvez começar nessa sensação, nessas ações de nivelamento, porque a depender do assunto, a depender do tema que você tem, a pessoa já vai ter uma opinião ou vai ter uma informação. A depender do outro assunto, fulano vai entender de uma forma, ciclano vai entender de outra. Então, se a gente manter todo mundo falando línguas diferentes, a gente não vai conseguir ir para frente. Então, o primeiro passo que a gente viu é esse nivelamento, de realmente compreender o que determinados termos significam, qual que é a importância de você tratar de assunto A, B e C. Porque determinadas ações elas podem ser consideradas nocivas não só para a pessoa, mas também como um todo. Por que determinadas atitudes podem contribuir de forma positiva ou negativa para esses movimentos. Porque é natural, isso aí principalmente em termos de diversidade.
muitas vezes ele acaba caindo em algumas filosofias internas que a pessoa tem, algumas visões de mundo. Aí a gente vai envolver preceitos religiosos que a pessoa pode ter. Enfim, tem uma série de coisas que podem impactar na sua abertura ou no seu fechamento em relação a esse tipo de ação. Isso eu acho muito importante, né? A gente não está falando de uma discussão religiosa. A gente está falando realmente de posicionamentos construídos e debatidos de forma, né? Até quando a gente olha, por exemplo, sustentabilidade de forma técnica, né? De forma fundamentada, né? E talvez até chegar numa conclusão que essa mistura ou esse mix que a gente falou há pouco, né, que o Léo trouxe há pouco, pode ajudar na produtividade da companhia. Sem dúvida. Né? Você discutir ideias, porque, veja só, você discutir ideias com pessoas de religiões diferentes, discutir ideias, sim, né? Com pessoas de religiões diferentes, com conceitos diferentes, com essências diferentes, com escolhas diferentes, faz com que você possa criar produtos e serviços para uma gama maior de consumidores. Entende? Então, talvez isso, né, possa ajudar, e a ideia veio agora, né, isso, aqui na mesa, né, isso pode ajudar para uma... Isso, na verdade, ajuda a sociedade. Né? Pode convergir para que a empresa possa ser mais produtiva, ou em eficiência, ou realmente em produtos inovadores. É uma jornada, né? Porque muitas pessoas, né? Eu acho que aqui está um dos grandes pontos principais, né? Muitas pessoas, elas perguntam sobre qual que é o papel da associação, né? Para que serve uma associação? Eu acho esse um ponto bem interessante. Primeiro delas, associações, assim como sindicatos, uniões, né? Como eu achar melhor, usar o melhor termo, eles existem em estruturas democráticas, né? Então, para que ele serve? A associação ele serve para ser o ponto de interseção do setor privado, setor público, com a sociedade. Né? Então, tem todas as ações, né, que uma associação faz, todos os trabalhos que a associação faz, ele faz sempre pensando nessa tríade. Né? Opa, isso vai ajudar o setor privado, o setor público e a sociedade? Se um desses pontos não vale a pena, ele não faz motivo, né, daquela ação. Né? Eu vou fazer algo que é bom para o setor privado, mas ruim para o público e ruim para a sociedade. Não faz sentido. Eu vou fazer algo que é bom para o público, mas é ruim para a sociedade, então não faz sentido. Então, sempre tem que ter essa confluência, né? E eu acredito que discutir esses temas dentro vai trazer o norte para todos. Sim. Né? Eu acredito. Vai trazer o norte para todos. Eu tenho muita confiança de que tocar nesses assuntos de uma forma pacífica. Pacífica. Mesmo, no sentido de ser bem convidativo nesse ponto e explicar, como você falou da parte do recorte da sociedade, concentração de renda. Mesmo quando a gente vai colocar a concentração de renda, ela tem um perfil, muitas vezes, de cor, de raça, sim, um perfil de gênero. E aí, em cima disso, e o que o João está falando, de fato ser pautado em um tema técnico mesmo, trazer dados. Se o reflexo da sociedade é esse, quais são as ações que a gente tem que tomar para a gente conseguir mudar? Não é vai privilegiar um em detrimento do outro. Não, muitas vezes a boa parte das políticas públicas, pensando nessas políticas afirmativas, elas são focadas de fato para balancear esse jogo que está em desequilíbrio há um bom tempo. Então, isso eu posso falar, sendo em questão de raça, sendo em questão de condicionamentos, credos e afins, que podem ser de parcelas das sociedades que são historicamente mais sensíveis e que, por conta disso, elas demandam, sim, algumas políticas, algumas estruturas aí, que podem partir tanto do poder público como da iniciativa privada. E, nesse ponto, a associação ela tem uma responsabilidade também de explicar e de atuar com essas ações, entendeu? Mas a gente já sabe que, dado a polarização que a gente já vive em N temas, dado que um assunto ele pode erroneamente convergir em outro. Então, se você é a favor de
disso, pode ser contra isso. automaticamente você também é a favor disso e disso e disso e disso. Ou contra isso, aquilo. Exato. Ou você está 100% a favor, ou você está 100% contra. Não existe. A gente sabe que, no final das contas, opiniões, credos, filosofias políticas é cheio de nuances que você precisa ter, e qualquer tipo de polarização empobrece qualquer tipo de debate. Isso que a gente vê e que a gente acredita muito. Então, se a gente realmente trouxer de uma forma de convidar, de tentar explicar ao máximo a pessoa, e não apenas explicar, e também aprender desse ponto, se realmente com uma mesa aberta de conversa, de aprendizagem, a gente tem essa confiança de que vai ser bem mais simples do que a gente simplesmente preencher com uma cota. Né? Algo que tem que ser imposto, algo que precisa ser, porque... chegar a uma estrutura extrema, né? Exatamente. A gente percebe que tem que ser mais natural, mais orgânico esse movimento. Eu vejo muita aplicabilidade, né, nos estudos, né, nas conversas. Até como eu falei, eu sou um amante do tema, sou um estudante, né? Quero, né, e vou participar de todos os encontros porque é muito enriquecedor para mim, como pessoa falando. Sempre tive um viés muito forte, né, isso como pessoa, de olhar para a sociedade mesmo, né, para toda a sua estrutura, para todos os seus problemas. Vim da área de governança, né, então um dos pilares aí do ESG, né, governança, né. Sim. Garantir, né, que os recursos estão sendo aplicados para aquilo que deveria, né, tudo isso é uma coisa muito, muito nativa. A gente sempre me apaixonou esses dois temas bastante, porque faz parte do nosso dia a dia, né? São temas que a sociedade está evoluindo para discussão, né? Então a gente vê vários fóruns abertos, vários pontos abertos. Recentemente o próprio Lab CVM, que é um centro, vamos dizer assim, um laboratório, né, de pesquisas feitos pela própria CVM, né, ali estando dentro da CVM, que é financiada pelo BID, enfim, pelo Banco de Desenvolvimento Interamericano, enfim, e lançou recentemente até vários estudos falando sobre sustentabilidade, né, falando sobre diversidade. Então, são temas que realmente precisamos estar mais ativos, entender mais e compartilhar eles com a sociedade. Eu não imagino nada melhor do que uma associação, do que uma união de pessoas para começar a estudar e ver isso. Até pensando nisso, né, eu acho que está no pipeline estudos, né, como vocês falaram, né, está no pipeline estudos. Eu vejo um estudo aqui que faz muito sentido, que é até um raio-x, né, do brasileiro, um raio-x do investidor, né? Quem está usando a criptoeconomia, né? Para que está usando, né? Eu acho que isso também é uma coisa muito importante, né? A gente observar. Assim, a importância de você ter a sustentabilidade. Eu vou contar sustentabilidade e diversidade porque ele faz parte, eles andam juntos como os pilares ESG dentro da sustentabilidade, enfim, né? Você tem fatias para poder discutir os temas, né? Recortes para poder discutir esses temas. Mas veja, essa jornada da sustentabilidade ela é tão importante, né, que existe o ISE aqui no Brasil, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, né, criado pela B3. Você tem os índices das bolsas americanas, tem os índices das bolsas europeias, tem leis que convergem as empresas ou que dão caminho para as empresas para elas serem sustentáveis ou entrarem dentro da jornada da sustentabilidade, ou elas estão fora do mercado. E quem está fora desses países, ou quem está fora dessas leis, também vão precisar se adequar em várias delas. Uma é a compensação de carbono, outra são práticas de valorização de resíduos, né? Então, entende que a gente já parou, e esse talvez seja o nosso grande desafio, né? A gente já parou de falar em preservar o nosso planeta e já começamos a falar em regenerar o nosso planeta, né? Então, a gente tem um peso muito grande para a gente tentar preservar o que ainda existe e já começar a regenerar. Senão a gente não vai ter planeta, senão a gente não vai ter a vida como a gente conhece. Então a sustentabilidade não é só alguma coisa imposta, né? Se ela não estiver no nosso dia a dia, se a gente não estiver engajado, né? Não é problema meu, é problema do fulano. Não, cara, o ar que a gente respira
É um só, né? Ele é o mesmo, né? A atmosfera que a gente vive A atmosfera e o oceano são bens comuns. Então percebe que os temas relacionados à sustentabilidade, ele precisa estar. Sustentabilidade, diversidade e o próprio ESG, né? A própria governança. Pela própria evolução, né? Se nós precisamos evoluir nisso, a gente precisa evoluir quanto sociedade, quanto... Né, como é que a gente torna o futuro mais, eu acho que sustentável em todos os termos, né? Não é só... veja que só separar o lixo não está funcionando. Né? Ele ajuda muito. Né? Só que tem outras iniciativas, tem outras coisas que a gente tem que fazer corretamente. Né? Tem outros investimentos, tem outros incentivos, tem outras formas de você analisar. Né? Imagina que um grupo multidisciplinar ele pode criar soluções não só para resíduos, mas também para plásticos, para vidros, para... Isso, nós estamos falando de resíduos, nós estamos falando de economia circular. Né? Pode criar soluções para carbono, pode criar soluções para captura, para sequestro de carbono, que é o termo científico. Né? Pode criar produtos novos para consumos novos, para serviços novos, entende? E assim, esses selos, eles vão indicando padrões que vai atendendo às exigências, né? Talvez exigências, talvez prospectos, talvez questionamentos, necessidades e assim por diante. Então é um tema realmente que não tem mais como a gente voltar. A jornada da sustentabilidade, ela é realmente uma jornada. Né? Como toda jornada, começa com o primeiro passo. Muito bom. Acho que um dos maiores desafios nesse ponto é a curva didática, é a gente conseguir alinhar o nosso discurso com os receptores. Uhum. Porque cada pessoa vai ter uma forma de entender. E isso vai depender de N fatores. Você está falando dessa necessidade de aculturamento e tudo mais. Eu lembro que uma professora da faculdade, ela contou que eles foram numa comunidade falar um pouco de separação de lixo e tudo mais, de resíduos. Mas era um local que também não tinha saneamento básico. E aí eles explicaram mais ou menos como funcionavam e quando eles estavam saindo para a mesma pessoa que eles ensinaram, a pessoa lá de cima continuou jogando o lixo de qualquer forma. Se a gente for para pensar, se a gente olha de um lado bruto da história, a gente vai acreditar que não, essa pessoa estava totalmente fechada. Mas não, é uma pessoa... uma fatia ali da sociedade que não teve... Como é que você vai falar de educação ambiental, separação de resíduo, onde o saneamento básico não chegou? Então, uma das responsabilidades é você realmente conseguir entender que para você falar de determinados temas, você precisa saber adaptar muito bem o teu discurso. Senão vai ter ruído. E pior que ruído é o desinteresse também. Porque acho que essa é uma das coisas que a Novadax percebeu e acredito que os nossos parceiros também, a gente viu que uma parcela muito pequena do Brasil fala de educação financeira e dentro dessa parcela pequena, poucos ainda também vão falar de cripto. E aí quando vai falar de cripto, já entram com vários vieses que, não, você viu que passou no Fantástico, apareceu tal coisa, não vou... Eu tenho parentes que até hoje acham que Bitcoin é um total esquema de pirâmide, é uma coisa absurda. Mas a gente viu que as pessoas elas têm esse ponto porque a informação chegou para elas até determinado ponto. Então, como é que eu vou conseguir, se de um lado eu estou olhando para o meu cliente, se eu não conseguir fazer essa curva didática com o cliente, explicar o que é criptoeconomia, quais são as diferenças do mercado de cripto para o mercado tradicional, quais são os pontos, quais são os riscos que ela corre. Se eu não utilizar esse mesmo mindset para ensinar temas de sustentabilidade e temas de diversidade, a pessoa não vai ser ativada. É verdade. Ativada no sentido de realmente conseguir entender o valor daquilo, de fazer parte. Da mesma forma, se a empresa ela tem que ensinar a fim de que o cliente ele seja mais ativo, já que essa é a estratégia,
a gente tem que adotar dessa mesma forma com as pessoas que também querem, que a gente quer convidar para um assunto, que a gente quer convidar para um debate, realmente entendendo as N limitações que podem ter e a gente saber se adaptar a essas limitações. Então, acho que esse é um dos desafios, mas é uma das maiores missões que o nosso comitê tem, é de realmente entender esse ponto e adaptar esse discurso para todas as populações que a gente quer atingir. E até tomar algumas ações, né? Eu lembro que num passado recente, uma empresa, né, que promove ações de oportunidades de trabalho para deficientes, né, físicos, ele começou uma aproximação conosco, né, a fim da gente conseguir começar a tomar ações em conjuntas. Nós adoramos a ideia. Mas dentro, né, da época, né, nós falamos assim, então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai colocar? A gente se sentiu despreparado para tomar ação. Lembro de discussões assim, no conselho, né, até no corpo executivo, assim, mas como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode trazer? E todas as ações, de alguma forma, a gente pecava da ausência de um suporte por a gente mesmo. Então a gente percebeu assim, olha, a gente tem vontade, né? A gente é uma coisa que a gente observa que a gente precisa atuar, mas a gente precisa criar o suporte primeiro, né? A gente precisa ter esse suporte para conseguir trazer isso, senão você não consegue tomar as ações necessárias, né? A ação vai ser vazia. A ação vai ser vazia. Pode ser um greenwashing da vida, pink money, pode ser, enfim, N coisas com interesses para além ali do objetivo realmente de você criar uma cultura mais sustentável, uma cultura mais diversa. Porque você vê que a parte ética, né, a parte para você poder evitar o greenwashing, quem é que vai ficar lá pesquisando e falando assim, você é greenwash, você está fazendo errado. Não, então ela vai muito mais de dentro, o engajamento de dentro, né? O engajamento intrínseco, o engajamento. Isso é cultural, né? Por isso o aculturamento. Até trazendo um pouco de greenwash, a gente tinha uma vontade, é um desconhecimento meu, pessoal, né? Como eu sempre tive uma vontade de ter de pelo menos começar a dar os primeiros passos em sustentabilidade. E eu sempre olhei a sustentabilidade no primeiro passo, né? Não só sustentabilidade, mas vamos dizer toda a parte ESG, né? Mas vamos por partes, né? Vamos passo a passo, né? Vamos uma coisa de cada vez. Eu gosto muito daquela frase que vamos com calma porque eu tenho pressa, né? Que vamos colocar um passo sabendo exatamente o que está fazendo de cada um e a gente vai evoluindo quanto pessoa, a gente vai evoluindo quanto empresa, quanto uma entidade, a gente vai evoluindo dentro desse espectro, né? E eu lembro, assim, claramente que eu não fazia a menor ideia como neutralizar carbono da associação. Eu acho que eu falei assim, não, o primeiro passo para a gente dar vamos corrigir o nosso erro, né? Tá, como é que a gente corrige a emissão de carbono que a gente está fazendo? Eu não fazia a menor ideia, né? E aqui, né, João, acho que uma coisa interessante, uma parceria da Bcrypto com a Ambipar, né, por meio ali da Ambify, a gente conseguiu zerar carbono, né? A gente conseguiu neutralizar o carbono, né? Maneiro. Demos pelo menos o primeiro passo, case né? De sucesso. Case de sucesso da associação. A primeira associação, pelo menos, que a gente conhece, né? A associação é Carbon Free. E eu acho que eu queria trazer agora um pouquinho mais desse outro lado, né? A gente neutralizou o carbono, né? A gente compensou, né? São vários termos que nós vemos naturalmente no mercado, né? De uma forma muito simples. Né? Sinceramente, eu não conheço o processo tradicional. Né? Algumas empresas, né? Alguns heads de empresa já falaram comigo, falaram, você precisa disso. Colocou tanto ponto que eu me perdi, sendo bem sincero. Só que a gente fez um processo muito simples, por meio de cripto. Sim. Né? Aí eu quero te perguntar, né?
Essa cripto é ecológica? É isso? A gente pode classificar desse jeito? Boa. Dá uma explicada como funcionou esse processo que eu acho interessante para todo mundo entender. Maneiro. Assim, o processo ele se tornou simples porque a gente resolveu várias etapas com o criptoativo, com o token, a gente consegue resolver várias etapas que funcionam por trás disso, né? Então o processo ele é simples, mas ele não é simplório. Ele continua existindo, todo o protocolo, toda a parte do smart contract, ele continua funcionando de forma complexa, né? A gente só facilitou a interface, há um front, há um user experience que a gente criou para isso. Mas assim, os termos corretos, né, seria compensação do carbono ao invés de neutralização. Perfeito. Porque assim... Até nisso eu estou evoluindo. Você viu que eu usei 3 termos aqui, na verdade o estudante estava certo, o resto não estava. Não, mas isso é normal, porque nós estamos falando sobre... Que bom que eu estou aprendendo, fico feliz. Porque assim, e assim é só por conceito mesmo, né? A neutralização, ela... vem de que as suas atividades não emitem carbono, né? E isso, na verdade, é quase impossível de realizar. Eu não conheço nenhum caso prático, né, que as próprias atividades, ou industriais, ou comerciais, ou de serviço que seja, ou de vida, nós estamos respirando, nós estamos emitindo carbono, né? Então a gente depende de alguém ou de alguma coisa que está sequestrando o carbono na atmosfera e devolvendo ou tirando isso para a gente poder ter o equilíbrio. E é o equilíbrio que é o desafio, é o equilíbrio que é o conceito da compensação, né? O equilíbrio macro. Né? Então um pedacinho aqui, né? Um pedacinho da associação, um pedacinho nosso, né? O engajamento das pessoas, o engajamento das pequenas empresas, o engajamento das grandes indústrias é que deve voltar a ter o equilíbrio entre emissões e sequestro, né? Mas assim, eu sou um grande fã do assunto, eu me empolgo um pouco, às vezes eu vou me enfiando e vou me aprofundando e vocês vão me corrigindo aí. Mas enfim, o processo é assim, na teoria existem algumas práticas que a gente não consegue reduzir as emissões, né? Então, um exemplo bem didático é o do avião, né? Como é que a gente reduz as emissões em voo? A gente coloca o avião na banguela... Não pode, né? Não dá, né? Não dá, né? Então... Eu espero que não, né? Eu também, né? Então... Espero que ninguém tenha essa ideia. Então, assim, existem algumas práticas que a compensação se faz necessária. Né, muito mais do que a redução das emissões. Porém, o propósito não é sair compensando, porque senão vira greenwashing. O propósito é investir em reduções de emissões. Esse é o grande propósito. Perfeito. E aí, para a parcela que não dá para reduzir, aí compensa. Entende? Compensa com o Ambify, né? Enfim, compensa com o crédito de carbono, porque o crédito de carbono ele é eu vou colocar entre aspas um título, né, que é dado por uma certificadora, e essa é a grande discussão de credibilidade sobre as certificadoras internacionais ou nacionais, sobre os padrões. Sobre os padrões de certificação, sobre a flexibilidade do cálculo de mensuração de quanto um projeto ou de árvore de preservação, ou de reflorestamento, ou de alteração de fonte de energia, como hidrelétrica, solar, eólica, etc., biomassa, enfim. O quanto que isso gera de impacto positivo, vou colocar assim para a gente poder ser didático, sobre a mitigação dos riscos das mudanças climáticas. O quanto que isso realmente reduziu ou contribuiu para que o aquecimento global ele desacelerasse ou ele parasse. Então, essa é a conta que faz com que exista um crédito de carbono. As companhias, como eu falei para ti, que não conseguem, ou por falta de tecnologia conhecida, ou por impossibilidade por conta da própria por conta da própria ação, natureza da atividade, não consegue reduzir, então ela compensa para poder ser carbon free ou carbono zero,
ou livre de carbono. Carbono neutro tá dentro dessa. Então, aí. carbono neutro não, porque o neutro vem da neutralização, entendi. né? Então, carbono livre de carbono, carbon free, né? Ou zero carbono, né? São termos que podem ser usados porque você não está neutralizando pelas suas atividades. Você está utilizando de artifícios, de créditos de carbono para poder fazer a compensação das suas emissões. Né? E aí a gente conseguiu simplificar com um sistema, com uma plataforma, com uma forma de compensação, onde toda a parte, toda aquela parte complexa de certificação, do crédito de carbono, de acessibilidade às plataformas das certificações, em negociações de crédito de carbono, aquisição do crédito de carbono, trazer isso para dentro da empresa, fazer o cálculo, a mensuração, e depois, porque o final é a compensação, né? Então, depois de tudo isso, fazer a compensação, a gente conseguiu simplificar. Né? Então, no core da própria companhia, nós temos isso como core business, né? Dentro de todo o grupo Ambipar, que é muito grande, né? Uma das divisões, um dos braços é a descarbonização. E aí a gente conseguiu simplificar para os usuários, para as companhias, qualquer coisa, né, dessa forma, com que a experiência do usuário seja essa que você falou. Não, é muito simples. Legal. Mas, na verdade, os passos complexos ou as etapas, elas estão por trás do smart contract. Léo, porque foi uma atividade bem interessante, né? A gente fez a aquisição ali, eu não sei como é que faz hoje para mercado de carbono. Mas a gente fez ali a entrada, né? Pegou entrou no sistema, fez todo o processo, queimou. Deu burn no token, aposentou. Experiência do usuário positivíssima. Bom, porque assim, a gente usa o cripto como uma forma de dar a governança, como uma forma de dar a rastreabilidade do crédito carbono. Então, quando o smart contract pede a compensação, né, ele dá burn no token, né, que é para poder mostrar que foi utilizado, que não tem dupla contagem, e aposenta, que é o termo científico da certificadora, aposenta aquele crédito carbono que ele não é mais comercializado nunca mais. Entende? Então, assim, a experiência do usuário se torna simples. E a mensuração é quantidade de pessoas, como é que anda, como é que funciona, como é que a cadeia dos fornecedores funciona. Isso é uma coisa até interessante para o ano que vem, né, porque é uma ação que eu pretendo continuar, né, acho que a gente precisa continuar com essas ações. E agora a associação ela tem um outro tamanho, né? Ela tem um escritório, né? Tem outro dimensionamento. Outro dimensionamento. Imagina que no fim das nossas atividades não tem muito como se substituir, né? São pessoas trabalhando em computadores no final do dia, né? Falou, vou fazer o quê? Vou desligar o computador, né? Não termina se tendo utilizando energia. Utilizando energia, né? Por menos que você utilize carro, se você tiver algum evento presencial, você ainda vai utilizar algum tipo de veículo que emite carbono, né? Então, assim, aqui no Brasil é fácil a gente falar de energia, porque, cara, 93% da nossa matriz é renovável, é limpa e tal. Mas conversa sobre emissões de energia na Europa, na Ásia, é um tema relevante. Eu acho isso muito interessante, Léo, porque a gente está falando aqui de cripto, que te traz ajuda para você fazer operações de crédito de carbono e que no final do dia está te ajudando a ter um planeta mais sustentável. Democratizar. Né? Aí eu pergunto, né, assim, a gente tem tanto estudo, né? Tem tanta coisa que mostra o consumo energético, né? De cripto, né? Do mundo, né? Como é que a gente enfrenta esses desafios, né? Como é que a gente coloca isso, né? A gente vê muitas iniciativas, né? Por exemplo, com a Ethereum, né? Mudou, mudou, né? A forma de Proof of Work para Proof of Stake Authority, né? Stake Authority ou é só Proof of Stake, né? Proof of Stake. Proof of Stake. Então, como é que você observa esse desafio, né? Esse desafio da cripto no mundo onde a gente tem uma necessidade clara de sustentabilidade energética? Complicado. Mas eu enxergo de uma forma bem mais positivista nesse ponto, que conforme a gente vai vendo uma adoção maior,
Eu acho que um dos últimos relatórios que a gente tem, e a gente teve ainda, né, se a gente olhar para vamos falar do Bitcoin, que é o mais famoso e tudo mais, o processo de mineração dele, ele gasta mais energia do que a Argentina. Se a gente for olhar. É semelhante como o da Argentina e da Ucrânia. Todavia, entretanto... Argentina e Ucrânia? Não as duas juntas. Não. As duas tá ali parecido, mas se a gente for olhar fator histórico e no nível de discussão em que as coisas estão surgindo, não só o fato de terem altcoins como Ethereum que fez a lição de casa nesse ponto, mas a gente tem visto uma adoção cada vez maior de alternativas e de tokens e de projetos que eles já estão diretamente interligados a ações ambientalmente corretas, né, ou ecológicas, enfim, né, mais pensando no desenvolvimento sustentável. Acho que assim, o desafio ele existe, no final das contas, vai existindo, só que conforme a adoção, isso daí é claro que a gente vê que conforme a associação ela foi crescendo, o número de associados foi aumentando e a discussão hoje ela é uma discussão ainda mais robusta, ela é ainda mais rica e com uma riqueza de informações, de detalhes, de alternativas, que não apenas é basicamente um recorte do que a gente está vendo em outros projetos que vêm existindo, que vêm sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. Uma grande busca, por exemplo, é por matriz energética, né? Exato. Que seja renovável, né? Falar assim, Exato. a gente não vai conseguir reduzir, mas pelo menos a gente muda o foco, né? Exato. Acho que a gente pode falar da SolarCoin também, né? Que é um token focado mais em estar diretamente ligado a projetos de eficiência energética, pensando em energia solar. Então, são os primeiros passos que a gente está vendo que o mercado, por mais que ele tenha o seu nicho, tudo você consegue, de uma forma ou outra, você encaixar assuntos, adaptar para que cripto ele possa cumprir a sua missão de você democratizar o acesso, mas, ao mesmo tempo, você gerar um impacto mais positivo. Né? Então, conforme a gente vê uma adoção maior no mercado, da sociedade e tudo mais, ao mesmo tempo, a gente está vendo tokens ou projetos e afins, não só de sustentabilidade, mas também, por exemplo, comunidade LGBTQIAP+. Já existem também projetos voltados a esse tipo de ação, entendeu? Então, óbvio, né? O assunto ele vai se estender. Ainda pelos próximos anos, a gente encara que sim, vai ter um impacto com qualquer atividade tem. Mas a pressão que a sociedade vem colocando para que o desenvolvimento de novas tecnologias, novas ferramentas, elas estejam em conformidade com a agenda de desenvolvimento sustentável, aí a gente vai falar agenda das Nações Unidas, vai ser N agendas ali que se convergem nesse sentido de você ter um desenvolvimento sustentável, projeto de desenvolvimento sustentável. Conforme você vai tendo uma adoção maior, simplifica você conseguir trazer mais pessoas que querem comprar essa ideia de realmente desenvolver essas soluções em comunidade, em conjunto, para a gente conseguir equilibrar essa balança. Eu acho que a alternativa até de usabilidade dos blockchains, eu acho que tem um pouco de efeito, né? Você tem Proof of Work, que consome mais energia, você tem os Proof of Stakes, os Proof of Authority, enfim, e você vê a migração dos projetos para blockchains que defendem precisar de um menor poder computacional e aí, por si, um menor consumo de energia. E isso, eu acredito que isso também faz parte de aculturamento, de mudança de geração. Né? Um exemplo muito simples, eu nunca tive no meu primário, mas eu já sou antigo. Então, no primário, né? No ginásio, eu nunca tive... 30 agora.
Ai, que saudade. Então a gente vê primário, ginásio lá, tal. Eu nunca tive aula de consciência sustentável, de separação de resíduo, reciclado e tal. Hoje, isso já está antes do primeiro ano. Isso antes já tá do no primeiro pré. ano. Era isso que eu ia falar. Eu não Antes do primeiro tive. ano. Eu fui ter no ensino médio, aula de educação ambiental, uma vez por semana. Mas porque a agenda ali da escola colocava. Né? Uma escola técnica que tinha esse ponto aí de colocar. Mas a minha sobrinha de 5 anos já está tendo essa pauta de educação legal. ambiental, conscientização, de separar resíduos, isso de uma forma lúdica para a criança, para atender realmente ali a... Isso faz parte da evolução, eu acredito, né? Então, você percebe que à medida que as gerações vão passando, elas vão se adaptando ao que a gente precisa. Exato. Então, eu dei o exemplo do reciclável, né? Porque nós três aqui estamos em tempos diferentes das escolas, mas isso deve continuar acontecendo, não precisa ser numa mudança de geração inteira, de 20 anos, de 30 anos, pode ser uma mudança de 5 anos. Cada um fazendo sua parte. Como educação financeira, né? Eu não tive. Eu também não tive. A vida que ensinou. Foram os boletos que ensinaram. Né? Então, eu acho que a evolução dos próprios blockchains vieram para poder também olhar para esse lado. Poxa, assim, eu estou muito animado, né, com esse ano de 2024, né? É uma visão estratégica da associação, de fato, atuar aqui com diversidade e sustentabilidade. Estamos dando o primeiro passo. Estou muito feliz aqui que a gente tomou essa direção, né? Uma coisa, né? O caminho se faz andando, né? O caminho se constrói andando nele, né? Então, eu acredito que as discussões, os trabalhos, as pesquisas que nós vamos atuar aqui vai dar um belo caminho, eu diria, para todos que têm a mesma dúvida, né? E tem a mesma... que busca também respostas de como pode atuar, de como pode melhorar. Eu acho que faremos esse caminho todos juntos, trilhando, né? Maneiro. Eu acho que sim. Estou muito confiante. É importante também ressaltar, né? Eu acho que um dos riscos que a gente sempre corre de estar exposto, tá falando de diversidade, mas são 3 homens brancos que estão lá foi uma coisa que passou pela minha cabeça algumas vezes. Exato, poxa, são 3. Qual que vai ser o nível de exposição que vai ter? Mas é importante também a gente ressaltar que, sim, a gente pode falar das mulheres que já estão entrando também. A Renata foi uma das que a vice-presidente do Conselho da Bequimto já demonstrou interesse. A Diana, que vai estar atuando de uma forma muito forte. A executiva responsável pelo comitê. Exato. Acho que o nosso foco é realmente a gente ter uma equipe mista. Sim. Né? Senão vai cair por terra qualquer recorte que a gente quer ter. A mesma coisa vai falar de Dia da Mulher, sendo que são apenas 3 homens ali conversando. Exato. Realmente a gente quer que o nosso discurso ele seja muito coerente com o retrato das pessoas que estão. Então é importante a gente só ressaltar esse ponto de que a gente está olhando de uma forma muito atenta. E eu acho que essas discussões, Léo, até tem ajudado bastante a associação, né? Porque você vê, né? De um ano para outro, em termos de coordenação de grupos e comitês, hoje, por exemplo, as mulheres já representam, pelo menos, dos comitês, já representam 50% da liderança. Olha, isso é ótimo. São discussões necessárias, a gente evolui, né? A gente coloca, a gente observa os gaps, passa a observar. Sim, isso é muito importante. Longe de querer ser dono da razão também. Né? A nossa proposta, né, como a gente falou, é trazer para discussão. Exato. Né? Nada imposto. Imagina. Não tem como a gente impor. E a gente também não sabe tudo, não. Bernardo, você aprende, nós também aprendemos. Né? Em muitos aspectos a gente vai... Vai ser teste AB, vai ser... Realmente a gente descobrir junto. Porque é o que o João falou logo no início. Ele é muito vivo, né, nesse ponto. O comitê ele vai ser muito orgânico, ele vai ser muito maleável, ele vai ser muito flexível, tanto na discussão quanto nas ações. Né? É diferente, por exemplo, do comitê regulatório, que aí você tem um arcabouço ali de regras que você realmente precisa, as regras do jogo. Já tem você já tem as regras do jogo, as né? As regras já estão ali totalmente postas, definidas. Né? Aqui a gente
entende muito as necessidades. No inverso, né? Das O que fazer, necessidades né? e o que fazer para a gente conseguir atender essas necessidades. E aí sim a gente vai vendo quais são as possibilidades que a gente tem dentro desse cenário. Mas é sempre naquele contexto. É aprendizagem constante e sem ser aprendizagem só de um lado para o outro. Não, realmente é uma aprendizagem muito cíclico. 360, né? Exato. Léo, muito obrigado aqui por hoje, né? Agradeço. Aqui. João, muito obrigado também por estar aqui conosco hoje. É sempre uma honra. Bate-papo maravilhoso, né, que a gente teve aqui falando sobre diversidade e sustentabilidade. Falamos um pouco das ações aqui da Bcrypto, né, um pouco da visão, né, do mercado, os problemas, né, que existem no mercado, né. Falamos aqui, gostei muito de observar, de entender um pouquinho mais, né. Aprendi, por exemplo, que não fala carbono neutro. Neutralização de carbono, isso não existe. Tá vendo? Cada dia aprendendo. Cada dia aprendendo. Vou aprender muito. Erros acontecerão. O importante é a gente aprender pelo caminho. É isso. A gente espera que num futuro próximo a gente esteja aqui de volta. Vamos. A gente a evolução. E vamos trazer novidade. mais gente, né, para vir para falar sobre os nossos estudos, que vai trazer ali as discussões que o comitê vai trazer, que será maravilhoso. Muito obrigado por hoje, gente. Muito obrigado, agradeço a todo mundo. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.